Hey, pessoal! Hoje à noite a gente vai mergulhar numa das histórias mais estranhas e perturbadoras de toda a Bíblia. Uma história de apostas divinas, sofrimento inexplicável e um homem cujo nome ecoa há milênios, Jó. Agora imagina. Isso. Você está vivendo sua melhor fase. É respeitado, muito rico, com uma família unida, campos cheios de gado, servos fiéis e uma reputação impecável. Tudo parece em equilíbrio. Até que, num canto oculto do universo, um encontro cósmico muda tudo. E não é para melhor. E se eu te dissesse que você pode estar fazendo tudo certo, vivendo com integridade, honrando a Deus, e ainda assim, ser escolhido para sofrer? E não por erro ou por castigo, mas exatamente porque você é bom demais? Então, antes de se ajeitar, tira um tempinho para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente curte o que eu faço por aqui. Comenta também de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Agora, apague as luzes. Talvez ligue um ventilador só para aquele som de fundo suave. E vamos nos entregar juntos a essa jornada de hoje. Você acorda como Jó. O sol nasce sobre a terra de Uz. Os bois pastam em silêncio. Seus servos trabalham, com disciplina. Você é admirado por todos. Irrepreensível, justo, temente a Deus. O tipo de pessoa que até o próprio Deus elogia. Mas o que você não sabe é que hoje, seu nome será citado em um tribunal celestial. Acima do céu visível, num reino além da nossa realidade, acontece uma reunião. Os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor. Entre eles, escorregando pelas sombras, entra alguém inesperado. Satanás. Não com chifres ou labaredas, mas com um sorriso gelado. E o ambiente inteiro parece esfriar. Deus fala primeiro. De onde você vem? E Satanás responde com desdém. De rodear a terra e passear por ela. Não é uma conversa amigável, é um interrogatório. E Satanás está preparando uma acusação. Então, Deus diz algo que ninguém esperava ouvir. Você reparou no meu servo Jó? Se você estivesse lá, seu coração teria parado. Deus não apenas mencionou você. Ele recomendou você. Como um exemplo. Um modelo de integridade. Algo como: olha esse aqui. Esse é diferente. Esse me honra de verdade. Mas esse elogio vira alvo. Satanás sorri. Um sorriso de desafio. Será que Jó teme a Deus à toa? Não é porque o Senhor protege tudo o que ele tem. Dá sucesso em tudo o que ele faz. Os rebanhos dele se multiplicam sem parar. Mas tira tudo dele. Toca em tudo que ele tem. Aí sim, ele vai te amaldiçoar na sua cara. Você está lá em Uz, sem ouvir nada disso. Ainda está de pé, sorrindo, orando pelos filhos, caso tenham pecado sem perceber. Fazendo seus sacrifícios. Vivendo corretamente. Mas acima de você, as apostas já foram feitas. E Deus responde, calmo e firme. Pois bem, tudo o que ele tem está em suas mãos. Só não toque nele. Você acaba de ser entregue. Não por ser culpado, mas por ser bom demais. Nenhum anjo aparece para avisar. Nenhum profeta sussurra, alertas. Nenhum pressentimento bate. O céu continua azul. Os bois continuam pastando. Mas o primeiro dominó caiu e você está no caminho. Agora imagina, você é um ser humano comum. Nunca ouviu a voz de Deus. Nunca viu o rosto de Satanás. Só vive sua vida, corretamente. E mesmo assim, seu nome foi usado numa aposta. O palco da sua dor servirá como argumento num tribunal invisível. Jó não sabe. Mas você sabe. Você agora vê o bastidor. E isso arrepia. Porque se Jó, o irrepreensível, pode ser atingido, o que isso diz sobre você? Você sente o peso disso? A ideia de que o sofrimento nem sempre vem por erro, mas por propósito? Que talvez Deus confia tanto em você que permitiu que sua fé fosse testada. Pois se prepare, porque as perdas ainda nem começaram. Você está parado no mesmo lugar em que sempre ora. Amanhã corre tranquila. Você ainda não sabe que seu nome foi usado numa conversa entre Deus e Satanás. Mas o céu já autorizou o inferno a se mover. E ele está a caminho. O primeiro mensageiro aparece correndo.
A respiração falha, os olhos apavorados. Senhor, os bois estavam arando e os jumentos pastando por perto. Então vieram os sabeus. Mataram os servos com espada. Só eu escapei para te contar. Você sente o baque, mas não tem tempo de reagir. Outro mensageiro surge, ainda mais ofegante. Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e consumiu os servos. Só eu escapei para contar. Seu peito aperta. Você começa a suar frio. Mais um, correndo, desesperado. Os caldeus atacaram em 3 bandos, levaram os camelos, mataram os servos. Só eu escapei. Você mal respira. 3 golpes, rápidos, cirúrgicos. Mas o pior ainda virá. Antes que você consiga pensar, entra o 4º homem. E esse parece carregado de morte. Seus filhos. Eles estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Um vento forte veio do deserto, derrubou a casa. Todos morreram. Só eu escapei. Você cai de joelhos. O chão parece ter sumido. Sua mente não consegue processar. Tudo que você amava, seus bens, seus trabalhadores, seus filhos, desapareceram. Você não grita, não se revolta, não amaldiçoa. Você rasga suas roupas, raspa a cabeça, se curva ao chão e adora. Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem faria isso? Quem perderia tudo e ainda assim adoraria? Mas por trás da cena, no reino invisível, olhos demoníacos se estreitam. Satanás range os dentes. Não era isso que ele esperava. O palco é montado mais uma vez. Os filhos de Deus se apresentam. E lá vem ele, o acusador-se outra vez. Deus fala primeiro de novo. Você viu o meu servo Jó? Íntegro, justo, ainda firme, mesmo depois de tudo? Satanás cospe veneno nas palavras. Pele por pele, um homem dá tudo pela sua vida. Toca na saúde dele. Aí sim ele vai te amaldiçoar na sua cara. Deus permite, outra vez. Pois, bem, ele está em suas mãos. Apenas poupe a vida dele. E mais uma vez, sem aviso, o céu abre espaço para o mal agir. Você começa a sentir dores. Feridas cobrem seu corpo da cabeça aos pés. Chagas que coçam, queimam, sangram. E você, que antes se sentava entre príncipes, agora se arrasta para um monte de cinzas, raspando as feridas com cacos de cerâmica. Você não entende. O que você fez de errado? Por que Deus permitiu isso? Sua esposa se aproxima. A voz dela não é mais doce. Você ainda mantém sua integridade. Amaldiçoe a Deus e morra. Você respira fundo. A dor física quase enlouquece. A dor da perda ainda pulsa. Mas você responde. Você fala como uma insensata. Receberemos o bem de Deus e não também o mal? Você não sabe, mas do outro lado do véu, anjos silenciam. O inferno range os dentes. E Deus permanece em silêncio. Esse é o mistério que poucos crentes ousam encarar. O silêncio de Deus diante da dor dos fiéis. Por que ele não fala? Por que não consola? Por que permite? Você está sofrendo não por castigo, mas por confiança. Deus sabia que você resistiria. Mas isso não torna a dor mais leve. Você é Jó. E você está só. Os dias passam. As feridas não cicatrizam. O luto ainda sufoca. A pele fede. Os sonhos desaparecem. E então, 3 amigos chegam. Você quase sorri. Mas quando eles te veem, não te reconhecem. Rasgam suas vestes. Jogam pó sobre a cabeça. E se sentam com você em silêncio. 7 dias. 7 noites. Ninguém fala. E aí você quebra o silêncio. Não com preces, mas com um grito. Maldito seja o dia do meu nascimento. Você não amaldiçoa Deus, mas amaldiçoa a si mesmo, sua existência, sua origem. Como alguém que viu o paraíso e caiu no inferno, tudo em poucos dias. Você não está pecando. Está sendo humano. Mas seus amigos, eles não entendem. Eles acham que você fez algo. Que Deus não permitiria isso se você fosse mesmo justo. Você começa a perceber. O sofrimento já é cruel. Mas a incompreensão é insuportável. Você ouve atônito enquanto ele começa a falar.
A voz dele é calma, quase compassiva, mas cheia de insinuações. Ele não te acusa diretamente, mas deixa escapar frases venenosas como quem prega justiça disfarçada de sabedoria. Você ensinava os outros a confiar em Deus. Agora que chegou sua vez, você desmorona. Você aperta os olhos. Ele não entende. Ele acha que você está colhendo o que plantou. Mas você sabe que não é isso. Ele continua. Pense bem. Quando já pereceu o inocente? Onde foram? Destruídos os retos? Ele cita visões. Fala de espíritos que sussurram no escuro. Tenta te convencer de que nenhum homem é puro diante de Deus. De que talvez, só talvez, você mereça isso tudo. Mas você não consegue engolir. Você se lembra da sua vida, dos pobres que você ajudou, dos órfãos que você acolheu, das orações feitas pela madrugada, do coração limpo, da justiça nas suas palavras e ações. Você responde. Sua voz já não é tão firme, mas você não se cala. Ele faz. Se eu pequei, me mostre o pecado. Se errei, me acuse, mas não me esmague com palavras ocas. Você não quer discutir. Você quer entender. Por que Deus te fez isso? Você se vira para o céu e grita. Lembra-te, ó Deus, que me formaste como barro. E agora me fazes voltar ao pó. Você fala de noite sem dormir. Do gosto amargo da dor, da angústia profunda, do medo de morrer e, ao mesmo tempo, do desejo de não viver mais. Mas Deus continua em silêncio. Bildad é o próximo, e ele é mais duro, mais frio. Seus filhos morreram, talvez porque pecaram. As palavras são punhais. Ele diz que Deus não rejeita o íntegro, que ele age com justiça, que você deve clamar por misericórdia. E se for puro, Deus restaurará tudo. Você fecha os olhos. As mãos tremem. Seu coração queima, não de raiva, mas de injustiça. Você tenta argumentar, questiona, pede respostas. Como pode o homem ser justo diante de Deus? Se ele quiser tirar a vida de todos, quem o impedirá? Você olha ao redor. Vê a grandeza da criação, o céu, as estrelas, o mar, e sente-se tão pequeno, tão inútil, mas ao mesmo tempo uma chama. Persiste. Você sabe que Deus é grande, mas você também sabe que Ele conhece seu coração. Você quer uma audiência com Ele, um julgamento, um espaço para se defender. Mesmo que eu fosse justo, não ousaria responder-lhe. Suplicaria misericórdia ao meu juiz. Você começa a perceber que algo maior está em jogo, que essa dor não é apenas sua. É como se o universo estivesse testando o tecido da fidelidade humana. E você foi o escolhido. Zofar é o terceiro, e o mais cruel. Ele não dá voltas. Ele acusa. Você está colhendo menos do que merece. Ele fala de arrogância, de pecado escondido, de hipocrisia. Você quer gritar, quer chorar, quer desaparecer, mas você respira fundo. Você começa a perceber que os seus amigos não são consolo, são espelhos distorcidos, são homens que só sabem viver numa fé de causa e efeito, onde tudo que acontece tem que ter um culpado. E você se tornou o bode expiatório da teologia deles. Você percebe algo sombrio. Quando a dor não tem explicação, as pessoas precisam de uma. Nem que seja falsa, nem que seja cruel. E você virou o alvo. Você olha para si, para o seu corpo coberto de feridas, para a solidão, para o chão cheio de cinzas e sangue. Você olha para o céu. Por que me criaste, Senhor? Só para me destruir? Você não está blasfemando, está implorando por sentido. Você não quer recompensas, só quer entender. Porque o silêncio de Deus grita mais alto que 1000 acusações humanas. E nesse momento você percebe, a verdadeira fé não é aquela que prospera em dias bons, é a que sobrevive no escuro. E você ainda crê, mesmo em dor, mesmo sem respostas, mesmo quando tudo parece injusto. Você ainda chama ele de Deus. O silêncio de Deus agora te envolve como um manto frio. Você está ali, coberto de feridas entre cinzas e vozes que não entendem. Os dias passam e os discursos dos seus amigos continuam.
Eles falam sem parar. Teologia, conselhos, provérbios, palavras jogadas como lanças. Mas nenhuma penetra mais fundo que a ausência do próprio Deus. Você começa a se perguntar: será que ele se afastou? Será que ainda te vê? À noite, os pensamentos te assombram. Você se vira de um lado para o outro, mas o sono não vem. Você se lembra de quando Deus parecia perto, de quando orar fazia sentido, de quando o peito queimava de gratidão e paz. Agora, tudo parece distante, como se alguém tivesse trancado o céu por dentro e jogado a chave no abismo. E é aí que uma nova angústia começa a se formar. Não é só dor. Não é só perda. É um sentimento estranho, escuro. A suspeita de que talvez Deus não seja justo. Mas você rapidamente a reprime. Não pode pensar assim. Isso é perigoso. Mas a pergunta lateja, mesmo que abafada. E se o universo não for justo? E se a fé for uma ilusão? Você treme. Se Deus não age com justiça, então, o que resta? Mas não. Você recua. Você não é um ímpio. Você teme Deus. Mesmo em silêncio. Mesmo em dor. Mesmo sem entender, você prefere sofrer ao lado dele do que prosperar longe. Ainda assim você clama: se ao menos houvesse um mediador entre mim e Deus. Essa frase ecoa nos confins do tempo. Você nem sabe, mas profetiza. Você, homem do deserto, coberto de úlceras, sem filhos, sem respostas, sem conforto, sem visão, sem esperança, está abrindo um buraco no véu do futuro. Você pede um mediador, alguém que entenda os homens e também entenda Deus. Alguém que possa tocar em ambos sem ser consumido. Você não sabe, mas seu grito se tornará um sussurro eterno na eternidade. Um chamado por Jesus antes mesmo dele nascer. Você pressente algo, que talvez o sistema esteja quebrado, que entre o Criador e as criaturas existe uma distância fatal. Você quer ser ouvido, quer ser justificado, quer ter o direito de se apresentar. Mas Deus ainda se cala. E então, você muda o foco. Você começa a falar com ele, não mais como um servo temeroso, mas como um homem ferido. Você expõe seus argumentos, com coragem, com dor, com franqueza. Não me condene sem me dizer por quê. Acaso te agrada oprimir o justo? Você está falando com o Altíssimo, mas não mais com medo. Está falando como quem tem intimidade. Como quem ousa chorar no trono de Deus e dizer: eu sei quem tu és. E isso que está acontecendo não combina contigo. Você está indo além do desespero. Está rompendo com a religiosidade vazia. Está tocando algo sagrado, algo raro. A fé de quem sofre e ainda confia. Mesmo quando tudo parece perdido, você não amaldiçoa a Deus. Você o confronta sim, mas com reverência. Você não entende, mas ainda acredita que ele entende. Você sente que há algo por trás disso tudo, algo invisível. E você começa a perceber, talvez isso não seja apenas sobre você. Talvez haja algo acontecendo no céu. Uma batalha além do que seus olhos podem ver. E você é o campo dessa guerra. Seu corpo é ferido, sua alma esmagada, mas seu espírito começa a brilhar. Porque quando tudo se desfaz, o que sobra é o verdadeiro você. E você ainda está de pé. Fraco sim, mas de pé. Você levanta os olhos para o céu nublado. O coração ainda pesado, mas com uma nova certeza. A de que existe um Deus além do silêncio. Um Deus que observa, que testa, que molda. Um Deus que, mesmo calado, ainda está lá. E você diz: sei que ele me procurará e me justificará. Agora você começa a perceber, seus amigos não estão ali para te curar. Estão ali para te corrigir. Não com amor, mas com arrogância espiritual. Eles acham que entenderam Deus, que são os representantes da justiça divina na terra, que sua dor é fruto de algum pecado oculto. Você os escuta, mas algo dentro de você grita: eles estão errados. Você começa a enxergar a religião deles como ela realmente é, um sistema mecânico, impessoal. Deus para eles é como uma máquina. Você obedece, ele recompensa. Você erra,
Ele castiga. Simples. Assim. Mas você sabe que não é assim. Porque você está vivendo o contrário. Você foi fiel. Foi reto. Foi justo. E ainda assim, perdeu tudo. Então, ou Deus não existe, ou ele é mais profundo do que essa religião rasa consegue captar. Você encara cada amigo. Ele faz, Bildade, Zofar, e percebe. O que mais dói não são suas feridas físicas. É o fato de que, no momento mais sombrio da sua vida, quem deveria te abraçar está apontando o dedo. Você colhe o que planta, dizem eles, mas você pensa, e se eu estiver colhendo o que não plantei? E se a dor não for punição, mas processo? A cada debate, você se afasta mais da lógica deles e se aproxima do mistério. Você começa a vislumbrar que Deus talvez não caiba em doutrinas humanas. Talvez ele seja mais selvagem, mais livre, mais perigoso, mais justo, sim, mas de um jeito que você ainda não entende. Você percebe que está diante de um abismo espiritual. Ou você salta pela fé, ou será engolido pela dúvida. Então você decide. Mesmo sem provas, você se recusa a aceitar que Deus é um tirano. Mesmo sem respostas, você acredita que existe um sentido. Você desafia os céus com perguntas, mas não vira as costas. Você ousa se manter fiel, mesmo sem bênçãos, e é aí que sua fé começa a se transformar. De fé infantil para fé madura. De fé interesseira para fé incondicional. Você não adora mais pelo que recebe. Adora por quem Deus é. Mesmo que ele te mate, você o adorará. Você se lembra disso. Ainda que ele me mate, nele esperarei. E esse tipo de fé abala os céus. Os anjos se curvam, os demônios recuam. Satanás, que te acusava diante de Deus, agora assiste em silêncio, porque você está vencendo sem espada. Está vencendo com integridade. Está vencendo por simplesmente não desistir. E isso é inaceitável para o inferno, mas é glorioso para o céu. Você ainda está cheio de perguntas, ainda está coberto de chagas. Mas agora você sabe, sua dor tem propósito. Você está sendo refinado, está sendo provado como ouro no fogo. E mesmo que ninguém entenda, você entende o suficiente. Deus está mais perto no silêncio do que muitos estão no barulho da adoração. Você sente isso, mesmo sem ouvir sua voz. Você começa a reconhecer sua presença. Não fora de você, mas dentro, entre as ruínas da sua vida, algo novo está nascendo. Uma fé que não depende de bênçãos, um amor que não exige recompensas, uma comunhão que não se quebra com perdas. Você, Jó, está se tornando o próprio altar. E suas lágrimas são um incenso. Você sente o peso da noite, o frio que penetra os ossos e o silêncio que não responde às suas súplicas. E ainda assim, dentro de você, uma chama pequena começa a arder. Não uma chama de certeza, mas de esperança resiliente. Você está no ponto em que muitos desistem, onde o desespero é quase palpável, uma sombra que poderia engolir a alma inteira. Mas você não cede. Não porque seja forte, mas porque sabe, lá no fundo, que sua história não termina aqui. Essa é a sua luta mais íntima. Compreender o silêncio divino. Enquanto seus amigos falam, enquanto as palavras se acumulam e o julgamento cresce, você está trancado numa conversa mais profunda, com você mesmo e com o Deus invisível. Você lembra das palavras antigas, do que seus ancestrais ensinaram. O Senhor prova o justo, mas rejeita o ímpio. Mas a dor não deixa você se acomodar nessa ideia. Ela exige mais. Você começa a questionar: como um Deus justo pode permitir tanto sofrimento a um homem justo? E nesse questionamento, algo raro acontece. Você deixa de lado as respostas prontas, deixa de lado a necessidade de entender tudo, e abraça o mistério. O mistério de que, talvez, o propósito de Deus esteja além do seu alcance. Você percebe que há uma batalha no céu, uma batalha entre luz e trevas, da qual você é parte involuntária. Você, homem simples, tornou-se campo de guerra espiritual. Isso te assusta e ao mesmo tempo te fortalece, porque essa verdade traz um tipo de dignidade. Você não é um sofredor qualquer.
Você é um protagonista de uma história maior. Você está sendo moldado por mãos invisíveis. Você sente isso no silêncio de Deus. No momento em que pensa que está sozinho, entende que nunca esteve. Há algo sagrado nesse abandono aparente. É um processo que queima o falso para revelar o verdadeiro. Você está passando pelo fogo para se tornar mais puro. E então uma voz interior começa a crescer. Uma voz que diz: não temas. Mesmo que o corpo esteja destruído, mesmo que a alma esteja cansada, você escuta essa voz. Não é uma voz alta, não é uma voz de glória. É a voz do conforto. A voz que sussurra que, mesmo na dor, Deus está presente. Que o sofrimento não é em vão. Que a fidelidade será recompensada. Essa voz se torna seu ancoradouro, sua certeza em meio à tempestade. E com isso, você percebe que o segredo não é evitar o sofrimento. O segredo é atravessá-lo com fé. Não porque Deus vá te proteger de tudo, mas porque Ele caminha contigo através de tudo. Você entende que o silêncio de Deus não é ausência. É presença velada. É um convite para crescer, para amadurecer, para confiar além das circunstâncias. E nesse despertar, você começa a se libertar da necessidade de aprovação dos outros. Você não precisa da aceitação dos seus amigos ou da comunidade. Você precisa da sua verdade. E sua verdade é que Deus não o abandonou. Ele está ali, mesmo quando você não vê. Mesmo quando ele não responde. Mesmo quando o silêncio dói mais que qualquer palavra. Essa é a fé que você conquista. Uma fé que não se baseia em bênçãos, mas na certeza do amor divino. Essa fé te sustenta, te levanta, te transforma. E é o início do que ninguém viu. Você está pronto para o próximo capítulo. Você começa a perceber que sua história está longe de ser comum. A dor, que parecia ser apenas um castigo, torna-se a maior lição da sua vida. Um espelho para a alma, um fogo que queima as impurezas e revela quem você realmente é. Ao longo do tempo, você se distancia da opinião dos seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar continuam com seus discursos rígidos, tentando enquadrar sua dor em uma lógica simplista. Você deve ter pecado, mas você sabe que isso não é verdade. Eles não compreendem que sua aprovação tem um propósito que vai além do que qualquer um pode enxergar. Você entende que, em meio à destruição, há uma reconstrução acontecendo, não externa, mas interna. O seu caráter está sendo forjado, e isso é algo que nem o mais severo dos julgamentos poderia tocar. Você começa a falar com Deus de uma forma diferente. Não mais buscando respostas, mas buscando presença. Não mais pedindo para cessar a dor, mas pedindo força para suportá-la. Você percebe que a relação com Deus é mais profunda do que jamais imaginou. É uma comunhão que transcende bênçãos e castigos. Uma conexão que sobrevive mesmo no desespero. Sua fé deixa de ser uma moeda de troca, algo usado para receber recompensas, e se transforma em um compromisso inquebrável, uma entrega total. Você enfrenta o que muitos temem, a possibilidade de que Deus não responda como você espera, que a vida não seja justa aos seus olhos, e ainda assim, você escolhe permanecer fiel. Essa fidelidade se torna seu maior testemunho. Enquanto o mundo ao seu redor murmura e condena, você mantém a cabeça erguida. Você sabe que a verdadeira justiça não está no julgamento dos homens, mas no coração de Deus. E esse é o segredo que poucos entendem. A prova da sua fé não é a ausência da dor, mas a sua resistência diante dela. Você aprende que o sofrimento não é uma punição para ser evitada, mas uma escola para ser frequentada. Ali, nas suas lágrimas, você encontra uma sabedoria que não está em nenhum livro. Uma sabedoria que não é dada a todos. Você se torna um exemplo vivo da fé verdadeira. Uma fé que desafia o senso comum, que resiste a explicações fáceis, que insiste em crer, mesmo quando tudo parece perdido. Você começa a entender que, no fundo, sua história é uma mensagem para o mundo. Que Deus é maior que qualquer sofrimento. Que a justiça divina ultrapassa as limitações humanas. E que a verdadeira fé é um ato de coragem. Coragem para continuar amando
acreditando e esperando, mesmo quando o céu está em silêncio. Você, Jó, está no caminho para se tornar uma lenda. Não uma lenda de poder ou riqueza, mas uma lenda de fé inabalável. E essa é a força que ninguém jamais poderá tirar de você. Enquanto a tormenta continua, você percebe que há algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. O sofrimento que parecia apenas externo começa a tocar seu coração de uma forma nova. Você sente que está sendo levado a um lugar onde nada poderá mais ser o mesmo. Seu corpo está marcado, suas forças quase se esgotam. Mas a alma está despertando para uma realidade maior. Você começa a perceber que o segredo da sua aprovação não está no que você perde, mas no que você ganha, mesmo que ninguém mais veja. Você sente que Deus não está contra você. Na verdade, Ele está moldando você como o oleiro molda o barro. Você, que antes era rígido, começa a se tornar flexível. Você percebe que resistir ao sofrimento só aumentava sua dor. Mas agora aprender a aceitar o que não pode mudar começa a libertar você. Essa aceitação não é resignação, é revolução interna. É a decisão de confiar em algo que não pode ser visto, mas que pode ser sentido. É abraçar a fé que permanece quando a lógica falha, quando as palavras não confortam mais. Você lembra da frase que virou seu mantra: o Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Essa verdade, tão simples, começa a se enraizar profundamente em você. E então, algo surpreendente acontece. No meio do deserto da sua dor, brota um novo tipo de esperança. Não aquela esperança baseada em promessas fáceis, mas uma esperança resiliente, que nasce da certeza de que, mesmo no vale da sombra, da morte, você não está sozinho. Você percebe que Deus não está ausente. Ele está presente em cada lágrima, em cada momento de desespero, em cada madrugada sem dormir. É uma presença silenciosa, mas mais poderosa que qualquer tempestade. Você começa a entender que a sua história não é sobre castigo, mas sobre amor. Um amor que permite a dor, mas que também oferece conforto. Um amor que desafia sua compreensão, mas que não falha. Você sente que está se tornando uma testemunha viva desse amor. E isso muda tudo. Você não é mais a vítima passiva das circunstâncias. Você se torna um guerreiro da fé, um exemplo de resistência. E, paradoxalmente, de alegria. Sim, alegria. Porque você descobriu algo que poucos sabem. A verdadeira felicidade não depende de bênçãos externas. Ela nasce de um coração que confia, mesmo quando não entende, mesmo quando não vê, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a chave que abre portas invisíveis. Essa é a luz que ninguém pode apagar. Você, Jó, está vivendo o segredo que todo crente deveria saber. Que a fé verdadeira não é a ausência de sofrimento, mas a força de continuar apesar dele. E essa revelação é o maior tesouro que você pode compartilhar com o mundo. Porque no final, não importa o que aconteça lá fora. O que importa é o que acontece dentro de você. E ali, no seu coração, a chama da fé arde forte, indestrutível, imparável. Você sente que está chegando a um ponto de virada, um momento em que tudo pode se transformar. Sua fé, antes abalada, começa a se firmar em uma nova dimensão, não mais dependente das circunstâncias, mas enraizada em uma confiança profunda. A história de sua vida, que parecia escrita por um destino cruel, agora se revela como um caminho de aprendizado e crescimento. Você entende que sua jornada é uma lição para todos que enfrentam o sofrimento. E então, você levanta a voz para Deus, mas dessa vez de uma maneira diferente. Não é mais um pedido desesperado por respostas, nem um clamor de revolta. É um diálogo honesto, sincero, que revela sua humanidade e sua busca por sentido. Você diz a Deus que não entende, que a dor dói demais, que as injustiças parecem demais para suportar. Mas também declara sua fé, que mesmo assim, Ele é seu refúgio. É um momento de entrega verdadeira, sem máscaras, sem ilusões. Você aceita que a vida pode ser dura e injusta, mas escolhe confiar que há um propósito maior. E é nessa entrega que você começa a encontrar paz. A paz
que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Você sente que está sendo preparado para algo maior, um testemunho que será ouvido por gerações. A mensagem que você carrega é poderosa porque não se esconde atrás de palavras bonitas ou certezas fáceis. Ela vem da experiência real do sofrimento e da fé. Você entende que seu sofrimento não foi em vão, que ele tem um valor que transcende o que os olhos podem ver, e que sua história é um farol para aqueles que lutam na escuridão. Você começa a perceber que Deus está falando, mesmo no silêncio, que Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado, que sua justiça pode não ser imediata, mas é certa. E você, Jó, é um exemplo vivo dessa verdade. Sua coragem, sua perseverança, sua fé são uma luz no meio da tempestade. E essa luz não se apaga. Ela brilha para quem quiser ver, para quem quiser aprender, para quem quiser crer. Você entende que o segredo de Jó é esse: não desistir, mesmo quando tudo diz para desistir. Manter a fé, mesmo quando não há respostas. Acreditar no amor de Deus, mesmo quando ele parece distante. Essa é a força que move montanhas. Essa é a fé que transforma vidas. Essa é a mensagem que você deve carregar para sempre. E agora, você está pronto para o próximo capítulo dessa história. Agora você percebe que os seus amigos, que antes o condenavam com palavras duras, não têm mais o poder de definir quem você é. Suas acusações, baseadas em uma visão limitada da justiça divina, caem diante da sua nova compreensão. Você entende que o sofrimento não é uma punição automática, nem um sinal de culpa. Ele pode ser um teste, uma prova, um meio pelo qual Deus trabalha na alma humana para revelar algo maior. Enquanto isso, sua relação com Deus se aprofunda de uma forma que você jamais imaginou. Você começa a ver Deus não como um juiz distante, mas como um companheiro que caminha ao seu lado na escuridão. Esse relacionamento transforma sua perspectiva. Agora, o que antes era desespero vira esperança. O que era dúvida se torna confiança. Você aprende a valorizar cada pequena bênção, cada instante de alívio, cada palavra de conforto, por mais simples que seja. Você descobre que a fé verdadeira é construída nesses pequenos momentos, no cotidiano, na rotina da vida, mesmo quando o caos parece dominar. E é aí que mora o segredo. A fé que sobrevive às tempestades não é uma fé grandiosa, mas uma fé humilde, persistente, fiel nas pequenas coisas. Você começa a ver seu sofrimento como um caminho para a maturidade espiritual. Cada lágrima derramada, cada noite sem sono, cada palavra dolorosa pronunciada, tudo isso faz parte do processo de transformação. Você entende que a dor, por mais cruel que seja, tem um propósito que vai muito além do que os olhos podem alcançar. Ela prepara você para ser um exemplo para outros que enfrentarão dificuldades semelhantes. Você está sendo moldado para ser um farol de esperança, uma prova viva de que é possível permanecer fiel mesmo nas piores circunstâncias. E essa é a lição que todo crente deveria aprender com você, Jó. Que a vida pode ser difícil, que o sofrimento pode ser injusto, mas que a fé pode ser mais forte que tudo isso. Você, Jó, se torna não apenas um homem de dor, mas um homem de fé inabalável. E é essa fé que mudará o curso da sua história e de tantas outras. Você começa a perceber que Deus, em sua infinita sabedoria, não responde às suas perguntas da maneira que você esperava. Em vez de explicações simples ou justificativas óbvias, Ele escolhe se revelar de uma forma que desafia sua compreensão. Você sente o vento soprar, vê trovões cortando o céu e ouve uma voz poderosa que ecoa nas profundezas da sua alma. Não é um julgamento severo, mas um convite ao entendimento. Deus mostra a imensidão do universo, a complexidade da criação e como tudo está conectado de formas que você jamais poderia imaginar. É uma lição sobre humildade e mistério. Você percebe que por mais que tente, não conseguirá entender todos os desígnios divinos. Mas isso não é motivo para desistir da fé. Pelo contrário, é um chamado para confiar, mesmo na ausência de respostas completas. Essa experiência te transforma profundamente. Você se sente pequeno diante da grandeza divina, mas também amado e protegido. Essa dualidade fortalece seu espírito.
Agora, a fé que você carrega não depende mais do que acontece ao seu redor, mas da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caótico. Você aprende que a sabedoria humana é limitada, mas a divina é eterna e perfeita. E que sua missão é aceitar essa limitação com coragem e humildade. Você entende que o verdadeiro segredo de Jó está nesse encontro com Deus, não em um desfecho fácil, mas em uma transformação interior que só a presença divina pode provocar. Essa é a mensagem que todo crente deveria saber. A fé não é um prêmio por uma vida sem problemas, mas um caminho que inclui dúvidas, sofrimentos e encontros profundos com o mistério de Deus. E você, Jó, é o testemunho vivo dessa verdade. Agora, você sente que seu papel não é apenas suportar, mas também compartilhar essa sabedoria com outros. Você entende que sua história pode ser uma luz para aqueles que enfrentam suas próprias batalhas, muitas vezes invisíveis. Você começa a falar, não com arrogância, mas com humildade e empatia. Suas palavras carregam a força da experiência vivida, a sinceridade de quem já esteve no fundo do poço e encontrou um caminho de volta. Você percebe que muitos crentes vivem uma fé superficial, que se apoia apenas em bênçãos visíveis e vitórias fáceis. Eles se esquecem de que o verdadeiro teste da fé está na adversidade. Sua história, então, torna-se uma ponte, um convite para que outros não desistam quando enfrentarem suas próprias provações. Você ensina que não é errado questionar, sentir dor, sentir revolta. O que importa é não permitir que isso destrua a fé, mas que a fortaleça. E mais importante, que o sofrimento não seja um fim, mas um meio para uma transformação maior. Você começa a ver que sua trajetória ressoa muito além do seu tempo, tocando corações em diferentes épocas e lugares. Esse legado é o que torna o segredo de Jó tão poderoso. Porque ele não é um segredo escondido, mas uma verdade revelada na prática da fé real. Você se torna um exemplo para aqueles que desejam viver uma fé autêntica, aquela que abraça o sofrimento, a dúvida e a esperança, tudo junto. E essa fé é mais forte que qualquer tempestade. Você se sente preparado para enfrentar o que vier pela frente, sabendo que sua jornada já foi marcada por uma vitória essencial, a vitória da fé inabalável. E essa é a mensagem que todo crente deveria carregar no coração. Agora, você percebe que não está sozinho nessa caminhada. Mesmo quando parece que Deus está distante, outras pessoas também enfrentam suas próprias lutas silenciosas. E é através da comunhão e do apoio mútuo que a fé se fortalece. Você começa a buscar e oferecer conforto, sabendo que as palavras certas podem ser um bálsamo para corações feridos. Aprende que compartilhar suas dores e suas vitórias é um ato de coragem e amor. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento individual, mas sobre a comunidade que se forma em torno da dor e da esperança. Você entende que a fé verdadeira floresce no encontro com o outro, na empatia e na solidariedade. Você se torna um farol, não porque é perfeito, mas porque é real, porque viveu a escuridão e encontrou a luz, e essa luz não é sua, é a de Deus, refletida em você. Você vê que o segredo de Jó é também um convite para olhar para os outros com mais compaixão, para reconhecer que todos carregam batalhas invisíveis e que a fé pode ser o elo que nos une. E assim você caminha, não mais como alguém isolado, mas como parte de uma comunidade que enfrenta o sofrimento e celebra a fé juntos. Você entende que essa é uma das maiores forças do ser humano, a capacidade de se unir em tempos difíceis e se fortalecer mutuamente. E essa é a última lição do segredo de Jó que todo crente deveria saber. A fé nunca é um caminho solitário. Você sente agora que a transformação que experimentou não é apenas espiritual, mas também pessoal e profunda. A dor que lhe esmagou, a perda que lhe marcou, tudo isso foi parte de um processo maior de crescimento. Você entende que o sofrimento não é um castigo, mas uma forja que molda o caráter, fortalece o espírito e amplia a visão. Você olha para trás e percebe que, apesar da tristeza, das dúvidas e dos momentos de desespero, cada passo da sua jornada foi essencial. Agora, a fé que você carrega é madura, não é cega, mas consciente e fundamentada na experiência. Você sabe que ainda haverá desafios, que a vida não será sempre fácil,
Mas a diferença é que agora você está armado com a certeza de que pode superar qualquer coisa. E essa certeza é o maior tesouro que um crente pode possuir. Você também percebe que essa transformação não é só para você. É para ser compartilhada, multiplicada, para ajudar a construir uma comunidade de fé que resiste às tempestades. Você entende que o segredo de Jó é um chamado para cada um que acredita. A fé verdadeira não é a ausência de sofrimento, mas a coragem de continuar, a esperança de um futuro melhor e a confiança no amor de Deus. Essa é a chave que abre portas, que ilumina caminhos, que sustenta almas. E você, Jó, se torna o símbolo vivo dessa verdade. Você se encontra agora no final dessa longa jornada, mas sabe que este não é um ponto final, e sim um novo começo. A história de Jó não é apenas uma narrativa antiga, mas um ensinamento vivo, aplicável ao seu dia a dia e à sua caminhada de fé. Você entende que o segredo de Jó não está apenas nas palavras da Bíblia, mas no que você viveu, sentiu e aprendeu com a própria experiência. Agora você sabe que enfrentar a dor sem perder a fé é uma das maiores provas de coragem que um ser humano pode ter. Você aprendeu que Deus não está ausente na dor, mas que sua presença pode ser sentida nas pequenas coisas, no silêncio, no vento, na esperança renovada a cada amanhecer. Você percebe que a verdadeira força não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de resistir a eles. E que a fé é o fio invisível que te mantém firme, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Você se torna um exemplo para todos que lutam para entender por que o sofrimento existe e como ele pode transformar. A lição final que você compartilha é simples, porém profunda. Não tenha medo da dor, nem da dúvida, nem das perguntas que surgem no coração, porque é justamente através delas que a fé se aprofunda e se torna real. Você, Jó, é a prova viva de que a esperança pode renascer das cinzas, que a luz pode emergir das trevas, e que o segredo que todo crente deveria saber é este: a fé verdadeira é aquela que resiste, que se renova e que ama, mesmo quando não entende. Agora, enquanto você respira fundo, deixe essa história assentar na sua mente. Imagine-se caminhando por um campo tranquilo, o sol se pondo no horizonte, com a brisa suave acariciando seu rosto. Sinta a paz que vem da certeza de que, mesmo nas maiores tempestades da vida, você nunca está sozinho. Permita-se descansar nesse momento, sabendo que a jornada da fé é feita de altos e baixos, de momentos difíceis, mas também de vitórias silenciosas. Cada passo que você dá, mesmo quando não vê o caminho completo, é um avanço rumo a uma vida mais plena e verdadeira. Lembre-se de que a força que você precisa já está dentro de você, alimentada pela confiança em algo maior do que nós mesmos. E que, assim como Jó, você pode encontrar significado e esperança mesmo nos momentos mais desafiadores. Que essa história inspire você a olhar para a sua própria vida com novos olhos, valorizando a fé que cresce no coração, que resiste às dúvidas e que floresce na adversidade. Agora, desligue as luzes, respire lentamente e deixe a tranquilidade te envolver. Que você tenha uma noite serena, cheia de sonhos bons e renovadores.